Começamos hoje falando de um dos maiores bens que nós temos, família. Toda família tem suas particularidades, seus problemas, suas angústias e muitos sentimentos. As histórias de quase todas as famílias merecem um livro, como é o caso que nós vamos mostrar agora. Wagner, Juliana, Luiz e Ana Luísa. A caçula tem 6 anos. O que você gosta de fazer? Dançar. Dançar? Aham. Quer dançar? Dançar o quê? Balé? Gosto. Baby. De baixo. Heróis. Heróis? Quais heróis? Você? Eu gosto do Homem-Aranha. Não. E você? Você não. Eu não. Eu adoro. Você gosta do Thor? Gostar. O Luiz Gustavo tem 10 anos e é muito parceiro da irmãzinha. Normalmente brincar com a Ana, que às vezes ela quer mais atenção, né? Do tio Sô. E do que vocês brincam, você e ela? Normalmente das Barbies, né? Que ela gosta bastante. Às vezes ela quer brincar com os meus heróis, né? E você, o Luiz, assim, quando não tá com a Ana, o que você gosta de fazer em casa? Eu gosto de ler e jogar no computador. A rotina da casa é muito parecida com a de outras famílias. É bastante corrida normalmente durante a semana, né? Quando a gente está em casa, claro, tem os momentos de convívio, de integração, mas uma das crianças vai na aula de manhã, outra vai na aula à tarde, e no contraturno escolar eles têm muitas atividades. Então acaba sempre sendo muito corrido, de leva para uma atividade, busca. A Ana tem as atividades, algumas por necessidade, outras porque a gente quer proporcionar para ela algumas situações, e o Luiz tem as suas atividades extraescolares também, né? Tá na idade já de desenvolver outras habilidades além da escola. Então a gente acaba que é muito corrido, a gente consegue parar, digamos, depois das 7 horas durante a semana, né? E aí a gente tenta organizar um pouco para fazer uma refeição juntos, conversar um pouco, a gente conversa muito com eles, eles também são de conversar muito, então às vezes a gente deixa eles falando e a gente brincar um pouco e encaminhar para dormir. No fim de semana que a gente tem mais tempo mesmo de convívio em casa, de brincar, de conversar com mais calma sobre outros assuntos e tudo mais. Foram profissionais da área da psicopedagogia que incentivaram o Wagner e a Juliana a escreverem um livro. Falou lá no evento e eles sugeriram que não poderia ficar só restrito a um grupo pequeno de pessoas essa história, né? Essa particularidade que a gente tem de ter uma criança com altas habilidades, outra criança com síndrome de Down, que acabam destoando no desenvolvimento da idade cronológica que eles têm. E ver, se fosse aprovado, quem sabe botar no papel essa história, o que a gente viveu até então, os desafios, as dificuldades, as conquistas, que também foram muitos nesse período. Então, foi daí que surgiu um pouco essa ideia. Bom, o livro é sobre, ela tá relatando sobre como é que foi para ela viver com um filho prodígio, vamos dizer assim, e a Ana tem síndrome de Down. E para você isso é muito diferente ou não, assim? Bom, é uma história, é um livro único, né? Mas não, várias pessoas têm, né? Essas peculiaridades. E ter uma mãe e um pai escritores, como é que é para você? É bem legal, porque eu também quero ser escritor quando crescer. O livro chama-se Mais que Dois, o singular e o plural de uma maternidade não típica. A mãe, jornalista e escritora, não necessariamente nessa mesma ordem, Juliana Vinhas, está aqui comigo para a gente falar sobre tudo isso. Ju, seja muito bem-vinda, fique bem à vontade aqui novamente na nossa casa aqui da RIC. Obrigada pelo convite. É mais fácil entrevistar quando a gente tem formação em jornalismo do que ser entrevistada, né? Mas vamos falar sobre o que você sabe, né? O livro está aí, deixa eu ter a honra de pegá-lo, que aquele dia a gente não tinha ainda quando a gente foi gravar. O Wagner disse ali que foi sugestão de profissionais da psicopedagogia. Você nunca tinha pensado em escrever sobre isso antes? Não tinha pensado. As crianças, a gente entendia os desafios que eram, mas ainda não tinha tanta clareza, né, do quão peculiar poderia ser essa situação e do quanto ela contribuiria com outras histórias também. Então, fui convidada aqui em Chapecó para o encontro do Região Oeste de Psicopedagogia, faz uns 3, 4 anos, para falar sobre, né? E aí as profissionais disseram, Juliana, essa tua história
precisa ser contada, as pessoas precisam ouvir a tua história, não pode ficar aqui com a gente. Então, no ano seguinte, elas me levaram para Florianópolis, no encontro estadual das psicopedagogas. E ainda assim eu sentia, se vai contribuir com elas, pode contribuir com outras famílias, com outros profissionais, com outras vidas, né? E aí esse projeto esse ano saiu do papel. Então, você conseguiu fazer através de um edital, é isso também? Então, eu inscrevi a proposta de escrever esse livro, de publicar esse livro no edital das linguagens da Secretaria de Cultura, da Prefeitura de Chapecó. Ele foi aprovado, né? Foi selecionado entre os projetos para serem realizados. E agora a gente está publicando ele em cumprimento a esse edital, claro, e que era o nosso desejo. Né, então, a Ju tá até um pouco sem voz por causa de toda essa correria, né, Ju? Vai ser lançado essa semana? Vai ser lançado sábado agora, no auditório da Prefeitura de Chapecó, às 2h, aberto ao público, todo mundo convidado. A nossa ideia é fazer uma pequena recepção, uma abertura, um protocolo e fazer, se eu tiver melhor da voz, principalmente até lá, que eu possa falar um pouco também sobre essa história, né? E aí depois vai ter o livro à disposição, autógrafo, um coquetel. Acho que vai ser um momento de confraternização mesmo. Que emoção, né? De compartilhar. Ju, fica à vontade para beber água enquanto eu te pergunto um pouquinho mais, né? Como é que está estruturado o livro, né? Ele está aqui, está quentinho ainda, né? Você pegou ele agora, né? Como é que ele está estruturado? Ele tem profissionais que estão junto contigo ou é uma narrativa de vocês mesmo, da família de vocês? Como é que o livro foi todo escrito por mim, né? Com exceção do prefácio, que foi um amigo meu jornalista que acompanhou a nossa história e que é revisor do livro, que é o Adriano Piecas. Então ele tinha, né, essa notoriedade para prefaciar o livro, né, para fazer esse resumo inicial aí com um olhar de outra pessoa. E são 21 capítulos em que eu conto as nossas histórias, né? O nascimento da Ana Luísa, as descobertas com o Luiz Gustavo a respeito das altas habilidades. Então, são realmente histórias reais de tudo que a gente viveu para que possa, aí, quem sabe, contribuir, inspirar. E aí, lá no final, tem também... tem uma apresentação também que eu apresento quem nós somos e o porquê desse projeto. E lá no final tem um capítulo em que eu falo mais do daqui para frente, assim, o que eu imagino. Tem um e-mail para as pessoas mandarem também as suas histórias, quem sabe a gente possa começar aí uma via de mão dupla, uma conversa, um diálogo. O diálogo é a minha principal proposta. O Wagner falou um pouquinho da rotina de vocês ali. E como eu falei, todas as famílias têm os seus problemas e os seus sentimentos e tal. O que é mais difícil para vocês? Acho que o mais difícil não é difícil, assim, mas vamos dizer, para mim, uma das minhas grandes dificuldades, e que eu até trago no livro, é tratar as crianças com a idade cronológica que elas têm. Porque a Ana Luísa tem 6 anos, né, cronologicamente, mas ela tem um pouco mais de infantilização, né? E ela é braba. É braba. E ela, né, assim, ainda fala uma fala mais infantilizada, um aprendizado também um pouco mais demorado no tempo dela. E enquanto o Luiz Gustavo, aos 10 anos, ele já tem uma postura mais adulta. Então, muitas vezes eu me vi cobrando ele como um adulto e tratando ela como um bebê. Então, o desafio é equalizar isso. Né? Dentro de casa, esse é o desafio, é tentar tratá-los, ainda tratar o Luiz Gustavo como uma criança e tratar a Ana como uma criança e não como um bebê. E do lado de fora, é tentar fazer a sociedade entender isso, entender que eles precisam ser incluídos, que precisam de equidade, ou seja, tratar as pessoas de acordo com aquilo que elas têm a necessidade e o potencial de oferecer. Não é igualar todo mundo e achar que todo mundo tem que alcançar isso aqui, não. Porque uns vão estar aqui, mas outros vão estar aqui, outros vão estar aqui. Então, assim, é tentar equalizar isso e tentar dizer para as pessoas, olhem, recebam, incluam. E proporcionar felicidade. Penso que esse é o maior mote, assim, principalmente desde que a Ana nasceu. O Luiz Gustavo também, porque como ele era muito de letra, de número, de aprender, tem uma passagem que eu conto no livro que um dia eu pedi para a professora, não ensina mais as letras para ele, porque ele já sabe, faz ele brincar. Então, assim, essa questão de socializar, de fazer viver. E com a Ana a gente tem essa mesma preocupação, vamos dizer assim, de que sim, que ela se desenvolva, que ela faça a fisioterapia que ela precisa, a fono que ela precisa,
a psicopedagoga que ela precisa, mas que ela brinque, que ela seja criança, que ela seja feliz. Sim. Que não seja, para ambos, assim, que não seja só cobrança. Fica mais fácil, né, Ju? Olha só, tem uma mensagem bem carinhosa aqui da Neuza Carvalho. Ela disse: que lindos! Luiz Gustavo, eu tive o prazer de tê-lo na minha casa quando bebê. Que saudades, eram as férias de final de ano maravilhosas. Saudades dos pequenos que ficavam comigo, a Neuza. Gente, que legal, Neuza, vem sábado lá, dá um abraço na gente, então, ali no auditório da prefeitura, sábado à tarde. Nossa, que bacana. Ju, eu tô emocionada por você. Como é que é? Como é que foi ter o livro em mãos, assim? Porque eu acho que todo jornalista é um pouco escritor, ou sonha pelo menos ter, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Entrei no jornalismo porque gostava de escrever. Já tinha essa característica. Muitos, né? Acontece isso com muitos. Então, no meu caso, eu ainda fui trabalhar em televisão e acabei sempre escrevendo muito, mesmo em televisão. Trabalhava mais com bastidor, mais com, né? Com escrever reportagens, com escrever os textos dos apresentadores, que fosse, né? Sempre gostei disso. Então, o livro traz essa realização, sim, de botar as palavras no papel, de sentir o gosto das palavras se transformando em textos, em histórias, em vida. E que bom que isso pode ajudar tantas pessoas, né, Ju? Eu acho que você já falou sobre isso, mas a mensagem principal é essa, ajudar outras pessoas e passar o que você quer para os seus filhos, né? Eu penso que tem duas situações dentro do livro, assim, uma é de observação. Isso foi uma coisa que o Luiz Gustavo nos trouxe. Observando ele, de tanto ouvir as pessoas falarem, teve vários comportamentos dele que nos deram um estalo de que, ok, adora letras, é lindo, mas tem algo a mais nisso, né? Desculpa, que idade que vocês confirmaram ou descobriram que ele tinha altas habilidades? Ele tinha 3 anos e ele já sabia ler. E o interesse dele era cada vez maior por isso, né? Por ler, por livros. E daí eu resolvi procurar uma psicopedagoga que me disse que era altas habilidades. E foi aí que eu conheci, que era como se fosse a superdotação, que a gente chamava, né? Mas que era altas habilidades porque poderia se referir a várias habilidades, né? Não só a genialidades, né? Mas habilidades em várias áreas. E a dele é acadêmica mesmo, né? Habilidade para aprendizado, para estudo. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e a entender o universo dele. Que, por exemplo, ele era uma criança de 3 anos que lia, mas aos 4 anos ele chorava na aula de educação física, porque era uma habilidade que era mais difícil para ele. Sim. Então, tentar também equilibrar, né, conhecer o universo dele para equilibrar. Eu acho que a parte dele no livro traz muito isso da observação. Poxa, meu filho também faz isso. Poxa, meu vizinho... O filho do meu vizinho, olha só que engraçado ele também. Então, assim, despertar, né? Quem sabe despertar. E a questão da Ana Luísa... Penso que seja mais a parte de contribuição, no sentido de alento. Nos dois casos, tem no livro também, uma vez eu li um artigo que o título dizia: é solitário lidar com um prodígio e com um filho com Down. E eu vi as duas experiências, e às vezes tu te sente tão sozinho, né? Por mais que hoje a gente tem, quase 2 anos, a gente tem em Chapecó um grupo de WhatsApp, por exemplo, só de famílias com crianças com síndrome de Down. São 70 pessoas no grupo daqui da região. Então a gente pode dividir muito, mas não tinha. Sim. Então, assim, tu ficava se sentindo a cada situação, a cada desafio: puxa vida, será que só eu passo por isso? Só eu que tenho que tomar essas decisões, né? E de repente não, e de repente é dar a mão mesmo, é fazer a pessoa se sentir ali, ver que ela né? Que essa história existe para outras pessoas e que, quem sabe, isso possa tornar o meu maior, assim, sonho, né? Sim. Utopia, é favorecer a inclusão, inclusão eficaz mesmo, a inclusão real e a felicidade. Perfeito. Fazer com que as famílias possam usufruir do que elas têm em casa. Obrigada, Ju, por dividir com a gente, com todos que vão ter a oportunidade de ter o livro. Esse ainda não é meu, a Ju disse, eu vou ter que ir atrás depois. Não, mas tá todo mundo curioso. Então, só reforça o lançamento pra gente direitinho. Então, aqui é no dia 8, no próximo sábado, às 2 horas da tarde, na Prefeitura de Chapecó, no auditório da Prefeitura, aberto ao público. Vamos lá, vamos conversar. A ideia mesmo é o diálogo, é levar essa história para as famílias e ouvir também. Ó, tem um monte de gente te elogiando aqui, tem um pessoal de Xanxerê mandando abraço, dizendo que você tem uma voz linda e fala muito bem. E olha que eu tô rouca, hein? Obrigada, Ju. Não, obrigada. Parabéns, Obrigada pelo carinho mesmo, de coração. Obrigada.